Olá pessoal, Artes Prado aqui mais uma vez para um daqueles tutoriais que eu sei que vocês adoram. Gente, é o seguinte, como eu havia dito, eu tô me aperfeiçoando bastante em flores sem frisador, certo? Só que como eu fiz um arranjo aqui de botão de rosa, só de botão de rosa, e aquele botão ele é no frisador. Fiz também uma aula rápida de especial Dia das Mães, que tem uma rosa, né? Mas eu fiz ela bem rapidinho, assim, só... Ali o intuito mais foi pelas montagens, né? De ideias, para quem tá começando, coisa e tal. Mas eu vou trazer aqui o passo a passo da rosa, só que esse é com frisador, tá bom? Eu já vou apresentar para vocês aqui os frisadores. Aqui a gente vai utilizar o frisador da folha, esse frisador aqui. Frisador da flor, que é esse aqui, da rosa. E o botão, são essas 3 peças, tá bom? Geralmente são 4, né? Mas como eu faço a sépala na própria peça da rosa, então não vai precisar daquele frisador de sépala. Aqui já apresentar para vocês os moldes, aqui o molde da rosa, da folha, do botão e de uma folhinha pequena, que eu gosto de usar uma folhinha pequena nos botões, tá bom? Eu vou deixar os moldes aqui na descrição do vídeo para vocês, certo? Então, aqui já vou começar a riscar a minha rosa. Aqui, ela agora sim, eu faço também de forma bem prática, também tem essa diferença, né? Uma flor que, acho que quando começaram essa onda de flores, ia ver, foi uma das primeiras flores que as pessoas começaram a fazer, né? Mas tem sempre aquele diferencial de cada um, né? Eu faço ela de forma bem prática, eu acho que vocês vão gostar. Mesmo porque também essa aula tem algo bem diferente, assim, que vocês vão gostar. É a montagem do nosso arranjo. Eu acho que vocês vão gostar muito. Aqui eu já vou riscar a rosa. Vou riscar de caneta mesmo. Quando eu risco de caneta, eu tiro fora a tinta, tá? Ela é fácil de fazer, é bonita. Aqui eu anexei 2 EVAs para andar rápido. E aqui eu já vou recortar, ó. Pronto, já tenho 2 pétalas cortadas aqui. Agora aqui, já vou riscando o botão. É só mesmo para fazer uma demonstração, tá, gente? Já tô com todas as peças prontas. Todas folheadas no jeito da gente montar o botão. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, cortar 2 de vez, sim, ó. Não tem segredo, certo? Aqui, com a rosa e o botão já cortada, agora vamos para as folhinhas, certo? Aqui eu vou usar o verde bandeira, mas o verde ideal para folhagem de rosa, que eu gosto, eu acredito que você também, é o verde folha, mas eu tô esperando chegar. Mas eu não ia deixar de estar fazendo aqui com vocês por conta disso, né? Aqui, ó, a mesma coisa. Vou riscar aqui uma folhinha. Geralmente, quando eu tô fazendo em quantidade, eu vou riscando, encaixando, tá? Mas como a gente tá gravando só pra fazer a aula, aqui eu já corto. A folha da rosa, geralmente, eu corto com tesoura de picotar, ó. Eu gosto mais, tá bom? Mas não deixe de fazer se você não tem a tesoura de picotar. Aqui eu corto. Tá vendo? Ela tá até cega, essa tesoura. Faz anos que eu tenho essa tesoura. Aí, cortei 3 de vez, certo? Agora aqui, as folhinhas, já tem uma riscada aqui, tá vendo? Que é a folhinha do botão. Eu gosto de colocar uma folhinha pequena. Aqui vai ser a mesma coisa, ó. Tá vendo? 3. Daqui a pouco a gente vai pintar. Como eu disse, eu não uso aquele frisador da sépala. Não consegui me adaptar, mas aí eu consegui fazer uma sépala aqui. Quem viu, assistiu às aulas anteriores, a do botão, sabe. Eu faço essas estrelinhas aqui, ó. Tá vendo? Vou deixar o molde aqui pra vocês. Tem uma maiorzinha, tá vendo? Uma maiorzinha e uma menorzinha. Essa maior aqui é a sépala da flor e essa aqui do botão. É uma estrelinha. Você vai ver que coisa mais prática é fazer isso aqui. Essa aqui já tá pintada, gente, ó. Eu vou mostrar pra vocês a tinta que eu usei,
que é a mesma que a gente vai usar aqui pra pintar a folhinha. Já tem uma pintada aqui, ó, tá vendo? Vou mostrar pra vocês como eu pintei. Aqui, aquela tintinha mágica que eu uso aqui sempre nos meus trabalhos. Bisnaguinha da Globo, na cor amarela. Uma gotinha do azul para tonalizar o verde que eu quero, que eu gosto. E aqui, vou colocar só um pouquinho aqui. Ó, o verde, tá vendo? Escurecer só mais um pouquinho. É só um pouquinho, só pra gente fazer aqui. Aqui, ó, você vai juntar as suas folhinhas aqui. O ideal é o verde folha, tá bom? Então, aquele verde maçã, fica lindo. É que eu tô esperando chegar meu material. Aqui você já pinta logo as laterais, ó. Pintou as laterais. Agora aqui, ó. Pode ser com a esponjinha também, tá? Ó. Deixa um pouquinho mais forte nas bordas. E aqui no meio você só faz isso, ó. Deixa o verde original aparecer um pouquinho no miolinho, ó. Deixa assim, tá vendo? Ou você pode também pintar ela assim, ó. De forma bem aleatória, pra ela ficar manchadinha. Fica muito bonita depois que frita. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Tá vendo? Fica feio, não. Aqui a grande é a mesma coisa, não tem segredo. Como eu já tô com elas prontas, para o vídeo não ficar muito longo, a sépia eu pintei do mesmo jeito, tá? Com essa mesma tonalidade, como eu... Pronto, agora a gente vai pro grill. Eu vou colocar uma pétala da rosa aqui. Eu não consigo frisar muita pétala sentada não, tá, gente? Só vai fechar aqui pra andar mais rápido. Aqui é um EVA que eu coloquei pra não machucar a minha mão, tá? Porque essas peças que eles estão... Peraí que eu quero até mostrar pra vocês ali algo dessas peças. Aqui aqueceu, ó. Prontinho. Eu coloco essa peça de EVA aqui porque machuca a mão. Porque as peças de antigamente... A gente comprava, olha só. Só pra mostrar pra vocês, não sei se vocês vão concordar comigo. Elas eram todas assim, ó. Esse designer aqui. Agora os fabricantes estão fazendo isso. Eu não, pra mim é um enigma. Eu não sei por que eles estão fazendo isso. Isso aqui machuca a mão da gente. Todas as minhas peças eu tô tendo que fazer um enchimento aqui de fibra e tá colocando uma folha de EVA. Porque machuca demais a mão. Essas daqui mesmo, todas eu tive que fazer isso, entendeu? Agora eu vou frisar a folha. A folhinha, aquela que a gente pintou aqui, ó. Ó, tá vendo? A sépia onde você vai frisar. Vai frisar no frisador da rosa, tá bom? Aqui a folhinha. Eu vou colocar o aramezinho nela depois. Olha que gracinha, tá vendo? Aqui é a grande, a da rosa. Vou colocar a pequena pra ir aquecendo logo. Aqui tá boa. Coloco bem no meio. Ó. Ela vai ficar assim, certo? Agora a menorzinha, que é a do botão. Eu vou deixar todos os moldes aqui na descrição do vídeo. Prontinho, tá? Agora, frisar a pétala do botão pra você ver. Aqui. Deixar pra andar rápido. Aqui. Aqui eu coloco aqui. Ó. Tá frisado o nosso botão, tá vendo? Aqui a mesma coisa. Prontinho, ó, tá vendo? Agora já vamos pra montagem, tá? Vamos montar a rosa e o botão pra gente montar nosso arranjo. Já tô com
cortadas aqui. Agora, olha só o que você vai fazer. Eu pego duas assim de uma só vez, seguro aqui e tiro esse miolinho aqui, ó. Vou fazer esse buraquinho aqui, tá bom? Faz isso em todas. Prontinho. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar duas, apenas duas, e você vai fazer isso, ó. Apenas em duas de cada flor, certo? Eu vou fazer com 5 pétalas. Mas dá pra fazê-las de 4 pétalas também, tranquilo. Agora aqui, olha que prático. Isso aqui que eu queria ensinar pra vocês. Eu não me lembro se eu fiz a demonstração na outra aula, não lembro. Acho que não, que as pessoas estão cobrando. Aqui, ó. Vou pegar duas que tá toda fechadinha, sem aquele picote aqui. E vou colocar a cola aqui. Ó, tá vendo? Uma. Duas. Três. Intercalando, tá? 4. E finalizo com 5, certo? Tem 5 aqui intercalada. Você vai apertar aqui. Pressiona bastante, abre um pouquinho aqui. Você vai pegar o cabinho do próprio frisador. Sendo que quem não tem frisador, ó, pode ser com um pedacinho de cano, alguma coisa. Quando você faz isso aqui, ó, olha o que acontece. A rosa fica pronta. Depois você só vem colocar o botão. Ah, eu quero essa rosa mais fechadinha. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó. Vai juntando aqui, vai colocando uma colinha. Vai juntando aqui, até ficar bem fechadinha, assim, do jeito que você quer. Eu vou deixar essa aqui assim, abertinha, tá? Agora, vou fazer uma mais fechadinha pra você ver como seria, se você quiser uma mais fechadinha. Eu já vou começar por aqui, ó. Vou pegar aqui a primeira, que tá recortada aqui, ó. Tá vendo? E vou fazer isso, ó. Já vou anexar as pétalazinhas dela aqui uma na outra. Quem for usar a cola quente aí, faça bem a cola, coloca a cola, só um pouquinho de cola bem dentro, pra não tá aparecendo cola, viu, gente? Cola quente é uma cola muito boa, mas se ficar aparecendo nos trabalhos, fica feio. Eu tenho o maior cuidado pra não tá aparecendo cola quente. Vocês verem eu trabalhando com cola quente, mas a cola não aparece nos meus trabalhos, não. Ó, vamos ver como que essa aqui vai ficar diferente. Eu gosto de fazer mais assim, ó, aberta. Mas às vezes, né, a pessoa quer fazer uma mais fechadinha, aí já aprende. Esse EVA, esse vermelho aqui, ele não tá aquele vermelho vivo que a gente fala, né? Mas aí você pode estar colocando um spray sintético depois, depois da rosa pronta. Antes de você colocar a sétula, aí você pode estar fazendo isso, tá bom? Aqui, eu já vou colocar essa peça logo aqui. Coloquei um pouquinho de cola, agora eu vou intercalar essa aqui dentro. Bem certinha. Vou retalhar uma outra, ó. Você quer menor, você tem que fazer isso aqui praticamente em todas. Agora, eu vou colocar ela direto. Intercalar aqui, ó. E agora, você vai grudando ela aqui. São 4 pétalas com essa aqui. Quem usa a cola instantânea aí, pode estar usando a cola instantânea.
Agora a gente vai fazer botão pra tá colocando aqui dentro dessas rosas, certo? Ó, aqui tem 4 pétalas. Deixa eu ver se com 5, se dá pra colocar. Dá sim, vamos colocar 5 nessa aqui. Não, são 3. Minto, são 3, gente. Desculpa aí. 4 com essa aqui, certo? Então, a menorzinha você faz só com 4. Aqui colou. Ó, essa aqui não vai precisar fechar não, tá bom? Essa última aqui não precisa você fechar não. O que você vai fazer? Você vai colocar um pouquinho de cola aqui, ó. E aí, você vai pressionar ela pra cima, que ela vai ficar bem certinha, quer ver? Espera que eu vou mostrar pra vocês onde eu tô colocando a cola. Ó, onde eu coloquei a cola, tá vendo? Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu acho ela bem prática assim, sabe? Prontinho, ó. Tá vendo? Agora, vamos fazer os botões. Vou pegar aqui meu araminho de 18. 18 não, esse aqui é o 16. 16? Não, 16 é mais grosso que o 18, tá certo. Esse aqui é o 18 mesmo. O 16 é bem mais grosso que esse. Ó, fiz isso aqui no arame. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar a cola aqui. Vou fazer isso, ó. Pra esconder a cabecinha do arame. Eu só coloco cola nessa primeira pétala. Nas outras eu amarro, certo? Só pra não aparecer o arame. Então, vou colocar logo em 2. Pra gente já montar. Prontinho. Feito isso, ó. Agora, eu vou pegar uma outra aqui. Vou colocar bem aqui, na frente. Dessa aqui. Assim. E aqui eu já venho e amarro. Porque amarrando é mais rápido, tá? Abaixo da cabecinha do arame. Viu? Bem abaixo. Porque senão ele solta. Esse aqui vai pegar 6 pétalas. Falei que é 7, mas são 6. Prontinho. Fica nosso botão. Prontinho. Agora, o de fora a gente vai fazer com 7 pétalas, tá bom? Mas você pode fazer assim com 6 também, não tem problema nenhum. Ó, se você não querer colocar cola na primeira pétala, eu vou ensinar pra você aqui como você vai fazer pra não ficar feio no seu botão. Mesmo porque o botão fica tão fechadinho que nem dá pra ver, tá? Ó. Tá vendo aqui? Essa emendinha, tipo uma curvinha que tem aqui. Coloca a cabecinha do arame bem assim, ó. Segura, e aí você coloca a linha. É só você colocar a linha abaixo dele, ó. Esse aqui é o botão de fora, tá? Ó. Viu? Ele tá aparecendo, mas olha só o que acontece quando você começa a colocar as pétalas. Aí, ó, colocou essa, pega uma desse lado, outra desse lado. Foram 3. Gira aqui. Ó, ela fica fechadinha, não dá pra você ver o arame, tá vendo? E aí, você vai intercalar mais 2 aqui. 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 5 pétalas. 6. 7. O de fora fica mais gordinho, tá vendo?
Agora, eu vou mostrar pra vocês que o arame não tá aparecendo. Ó. No do botão, geralmente, eu não coloco cola. Esse aqui eu coloco só por precaução, mas mesmo assim, se você tomar cuidado, você fazer com essa mesma técnica que eu coloquei aqui, ela não aparece não, tá? Ó, agora aqui o que eu vou fazer? Já vou montar aqui nossa rosa. Agora aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de cola aqui. Puxo essa parte aqui pra cá. E aqui ela já fica colada, ó. Tá vendo? E a gente vai fazer um acabamento aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Cola aqui na pontinha, no pezinho. Encaixa ela ali. Prontinho, ó. Tá vendo? Agora vamos passar uma fita pra gente colocar a sépia. Ah, gente, vou mostrar pra vocês aqui. Os macetes da Artes Prado, ó. Um suportezinho pra colocar minha fita, tá vendo? Aqui eu peguei uma vasilhinha plástica, que não precisava mais. Coloquei gesso e peguei esse cano de papel, coloquei dentro. Aí fiz esse suportezinho. Eu gostei pra colocar fita, pra não estar procurando fita. Vou colocar ele assim. Aí aqui a gente passa fita. Agora, ó, a sépia maior, que são das rosas, essa daí é do botão. Tá vendo? O que que você vai fazer? Você vai tirar menos que desse miolinho aí, ó. Você não vai tirar ele todo não, tá? Porque ele tem que ficar bem apertado na fita, que não precisa estar passando cola. Ó, tirei só um pouquinho, tá vendo? Ó. E agora o que eu faço? Desse lado aqui, eu coloco e vou puxando até chegar em cima, ó. Se você querer passar cola, pode passar, só que ela não solta, porque a fita segura ela aqui, ó. Ela fica bem certinha, ó. Tá vendo? É assim que fica a nossa rosa. Aqui a mesma coisa, ó. Todas as minhas rosas são feitas assim, até hoje ninguém reclamou. Aqui você vai folhear, eu vou colocar 3 folhinhas nessa aqui. Já tô com as... Ah, sim, vou mostrar pra vocês aqui a cor das folhas, ó. Essa aqui foi com a verde, com verde folha, viu? Fiz naquele mesmo estilo da outra, só que aqui eu coloquei, como eu falei pra vocês, uma gotinha do preto, ó. E fiz isso aqui, deixei o verde prevalecer aqui no meio. Não tem segredo, do mesmo jeito que eu pintei aquela. Porém, eu coloquei um pouquinho do preto naquele verde, tá bom? Aqui, ó, nem preciso encapar, eu só venho aqui, ó. Coloco ela bem pertinho aqui, bem encostadinha. E aqui eu já passo fita. Ela fica bem segura, tá? Principalmente com essa haste do arame bem grande aqui, eu coloco bem no pezinho. Agora, se você querer colocar ela mais afastada, aí você tem que revestir esse arame aqui todinho de fita, ou de fita de EVA, ou de fita floral, tá? Mas como eu quero colocar ela bem encostadinha, principalmente o estilo de montagem do nosso arranjo, vai ser com ela assim, certo? Ó. Tá vendo? Aqui a mesma coisa, certo? É só mesmo para fazer a demonstração para vocês aprenderem. Vamos colocar um aramezinho aqui, olha só o que eu vou fazer. Peguei aqui uma tirinha de EVA, vou colocar uma colinha aqui. Vou revestir esse arame aqui, é o 24. Ó, gente, o 24, ele é mais grosso que o 26, tá? O 26 aqui é o ideal pra folha. Esse aqui, ele tá um pouquinho grosso. Aqui, pronto. Bem, se você querer usar a cola instantânea aqui, pode usar, tá? Eu vou dar uma pintadinha nele pra ficar na mesma tonalidade da cor. Prontinho. Você pode, ó, eu consigo colocar com a cola quente pra não aparecer a cola, tá? Mas você pode estar usando com a cola instantânea também, tá? Agora, eu vou usar cola quente, olha o que eu faço. Eu coloco pouquíssima cola só de um lado do arame, ó. E aqui eu já vou, ó, coloco aqui. Vou mostrar pra vocês que ela não vai aparecer. Por que que eu gosto de fazer com cola quente? Porque, por incrível que pareça, a cola instantânea não demora muito pra ele começar a soltar aqui na pontinha. E a cola quente não. Ó, pra você ver, tá vendo? Fica perfeitinho. Eu faço também assim, quando eu faço assim em grande quantidade...
Eu coloco o arame aqui sem revestir ele com EVA, como eu fiz aqui as minhas, ó. Vou mostrar pra vocês como eu fiz essas aqui. Já tem aula aqui explicando sobre isso. Pra ficar mais... Eu gosto das coisas assim bem segura, bem caprichada mesmo. Eu coloco o aramezinho sem revestir e venho com uma fitinha de EVA depois da folha frisada. E coloco aqui atrás, ó. Que aqui eu quero ver ele soltar, que ele não solta, entendeu? Mas não tem necessidade de você estar fazendo isso não, caso você não queira. Eu coloco assim pra ficar mais... Pra eu ficar mais tranquila, na certeza de que não vai, o cliente não vai ter problema. Também nem dá pra aparecer direito. E a emendinha também sendo feita da mesma tonalidade da flor, não tem problema, certo? Então, aqui, ó, certo? Vou pegar aqui, eu já tenho 4 prontas aqui. Vou pegar nosso botão aqui, que eu fiz com 7 pétalas, vou passar a fita. Aperta bastante aqui, viu, gente, ó. Passei a fita aqui com a sépula menor, a estrelinha vai fazer a mesma coisa, ó. Abri um buraquinho aqui no meio e vou, ó. Tá pronto o nosso botão. Não precisa passar cola. Querer passar, pode passar, mas eu te garanto que não solta. Se você fizer assim, nesse mesmo estilo que eu fiz, ó lá embaixo como fica, tá vendo? Aí você já vem com suas folhinhas. Olha, repare pra vocês verem como a folhinha pequena nos botões cai bem. Eu vou folhear esse aqui só pra vocês verem. Eu já tô com eles prontos ali, mas eu vou fazer esse aqui pra vocês verem. Ó. Afasta ela assim 1 centímetro. Sempre que eu faço botão em algum arranjo, eu gosto de colocar a folhagem menorzinha. Agora, olha só, eu tô uma pegada ali com uma rosa sem frisador também, que vai tá chegando por aí, viu? Muito bonita também. Mas o pessoal tava pedindo essa daqui e a gente tem que atender, né, gente? Ó que gracinha, tá vendo? Você pode colocar mais juntinho também, caso queira. Ó. Vou pegar a rosa pra vocês verem. Tá vendo? Ó que bonitinho. Agora eu já vou me organizar aqui pra gente tá montando o arranjo. Vocês vão gostar da montagem, tá? Pessoal, aqui já prontinho pra montar nosso arranjo. A gente vai usar um ornamento aqui, já tem ele aqui no canal, mas vou mostrar pra vocês aqui rapidinho como eu fiz. Eu vou até deixar o moldezinho pra vocês aqui. São pétalazinhas assim, ó, bem pequenininha. A gente coloca no grill e ela fica assim, ó. Aqui foi o EVA branco e eu pintei com essa tinta que eu tonalizo aqui, o amarelo com o azul, tá bom? Ficou esse tom bem clarinho, certo? Aí você coloca no grill, quando ela virar assim, ó, um pratinho, aí você tira. Agora, olha só por que eu vou mostrar pra vocês. Porque eu fiz um ornamento aqui com ele, ficou bem lindo. Aí eu fiz algumas... Aqui no canal tem, mas eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho como que vocês vão fazer, tá? Eu vou deixar o molde dele aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão fazer. Porque como ele faz diferença no arranjo. Peguei aqui um arame, o que a gente tá trabalhando, que é o 18. Revesti de EVA e pintei, certo? Aí você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Pega uma outra, coloca aqui bem na frente dela, ó. Vira assim, desce um pouquinho. E intercala um pouquinho mais abaixo outra, ó. Aí você pode fazer do tamanho que você bem entender. E assim você vai dando seguimento, certo? Vou mostrar pra vocês como ele vai ficar. Ele vai ficar assim, ó. Ficar bem firme, tá vendo? Uma das duas formas você pode estar fazendo. Eu vou colocar esse aqui bem no cantinho. Vou colocar esse aqui do lado. E aí, você vai montando a seu modo, tá? Vou deixá-los assim, nessa posição. Prontinho. Olha, essa folha também já temos aqui no canal, ó. Certo? Vocês podem entrar aí no canal para vocês estarem assistindo as aulas. Esse mosquitinho aqui
Na aula da Protea, nós temos ele menorzinho, mas eu fiz um maiorzinho aqui, pra gente tá colocando nele. Esse ornamento aqui também temos, que é com a técnica do isopor. Esse aqui vai ficar aqui nesse cantinho, ó. Foi assim que eu o desenhei. Eu acho que vocês vão gostar. Eu achei uma montagem bem bonita. Prontinho. Agora aqui a gente vai dar uma folhada. Tem folhas de vários tamanhos aqui, tá bom? Acho que tá bom de folha. Esse ornamento também temos aqui no canal. Vocês podem estar entrando aí pra tá pegando essas coisas aqui. Esse aqui eu vou colocar aqui. Acho que aqui tá bom. Pronto, agora nós temos aqui, eu tenho duas rosas grandes, duas rosas abertas e uma um pouco mais fechada. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas mais abertas, colocar uma bem aqui no cantinho. Deixa eu ir mais pra cá. Vou colocar a outra nesse canto de cá. Vocês podem estar montando aí do jeito de vocês, tá? Mas eu fiz uma montagem dessa aqui e eu achei muito bonita. Eu acho que vocês vão gostar. Ah, e esse tom aqui é natural do EVA, tá? Eu não pintei, não. Às vezes a gente acerta uns vermelhos bonitos, né? Ah, peraí. Eu vou colocar aqui, que fica difícil pra ir colocando aos poucos. Eu vou colocar logo um mosquitinho aqui entre essas duas rosas. Ele foi desenhado assim. Pode fazer os cachinhos também, tá? Ou pode colocar um solto. Você vai espalhando no arranjo, fica muito bonito. Prontinho aqui. Ó, assim, peguei alguns e ó, o que eu fiz, tá vendo? Fiz um arcozinho de mosquitinho. Vou colocar ele aqui. Eu quero ele bem enfeitadinho. Aqui, olha só o que eu fiz. Coloquei nesse aqui 4 folhinhas, igual que a gente fez lá, tá vendo? Nesse aqui eu fiz um cachinho de botão. Olha só como que eu fiz, ó. Coloquei um botãozinho com uma folha aqui. Coloquei um outro aqui do lado com uma folha. Coloquei um aqui na parte de frente com uma folha e coloquei 3 folhinhas soltas aqui. Não tem segredo, tá vendo? Ó, não dá pra gente estar fazendo tudo aqui, senão o vídeo fica muito grande. Ó, certo? Não tem segredo. Esse aqui foi fácil. Qualquer um que sabe trabalhar com arranjo vai tirar de letra. Esse aqui eu vou posicionar aqui, nesse cantinho. Prontinho. Aí, você pode fazer no tamanho que você bem entender, certo? Eu fiz aqui eles grandes, que o nosso arranjo vai ser grande, viu, gente? Eu fiz um de 43 centímetros, um de 36, um de 30 e outro de 27, certo? Que é o tamanho que a gente vai utilizar. O nosso vaso já tá aqui com aquela técnica que não precisa usar argila,
Coloquei alguns ornamentos aqui que vou mostrar pra vocês agora. Essa técnica aqui é maravilhosa, que não precisa colocar argila e você pode posicionar as flores com maior facilidade. Eu usei aquele ornamentozinho que tem aqui no canal, é uma aula super bem assistida, graças a Deus. E aí eu rodei aqui tudo. Peguei, entortei um pouquinho o arame aqui e fui colocando aqui, tá? Eu adiantei pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Aqui não tem segredo, eu só fui colocando aqui dos ladinhos, deixando bem firme pra gente começar a montar nosso arranjo. Eu vou começar por esses ornamentos aqui. Vou fixar esse aqui bem aqui no cantinho. Ah, sim, outra coisa. Aqui no pezinho, para ele fixar bem aqui nessa técnica do papelão, ou você usa uma pontinha de palito de churrasco, ou você faz isso aqui, ó. Enrola uma borrachinha para ele... Vou pegar esse arco maiorzinho aqui. Vou colocar ele bem aqui atrás. Jogando para cá. Vou pegar esse outro aqui, encaixar aqui. Tá vendo? Agora, olha o que a gente vai fazer. A gente vai colocar esses botões agora aqui na frente, ó. Nem todos aqui da frente não tem folha, tá bom? Esses de colocar aqui coladinho na base não tem folha. Ó, tá vendo? Folhas soltas. Passei uma fitinha e agora eu vou fazer só uns preenchimentos aqui. Como vocês viram, eu não coloquei musgo, não coloquei nada. Eu deixo pra depois. Caso apareça o papelão, aí eu vou lá e faço alguma coisa. Eu coloco um musgo, alguma coisa, conchinhas. Esse aqui, pera que eu já vou mostrar a parte de trás pra você. Esse aqui não tá aparecendo nada. Eu não tô achando necessidade de estar colocando musgo nesses arranjos. Eu só sei de uma coisa, viu, gente? As pessoas estão me agradecendo, estão gostando muito. Porque não estão mais precisando comprar argila, né? Já é um gasto a menos. E quando você gasta menos, você lucra mais. Desde que fique um trabalho bem feito e seguro, né? Por isso que eu sempre certifico de que o que você coloca aqui tá bem firme, ó. Tem que estar bem firme, tá bom? Ó. Olha a parte de trás. Esse é um arranjo frontal, tá? Mas olha, ficou todo preenchidinho, tá vendo? Ó. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E aqui já fazer aquele apelo, gente, pelo amor de Deus, deixa o like de vocês. O canal tá crescendo, as visualizações estão boas, mas os likes, o canal tá carente de like. A gente precisa desses likes encarecidamente. Então, desde já eu agradeço. Muito obrigada pela confiança, que quando eu sentava aqui, eu vinha numa insegurança. Sabe, hoje eu sinto aqui com aquela tranquilidade, que sei que as pessoas estão me acompanhando, que gostam do meu trabalho. Os comentários de vocês me passam uma confiança, vocês não fazem ideia.
Continue aí comentando as nossas aulas, de que cidade vocês estão falando, eu adoro. Às vezes não dá, eu respondo todo mundo, curto os comentários de todo mundo, mas às vezes a gente tem vontade de conversar com todo. Assim, eu tenho conversado com bastante gente lá no meu Instagram, no WhatsApp, que as pessoas estão aos poucos indo pro meu Instagram. Mas aí vocês precisarem de algum suporte, alguma coisa, alguma falha minha que pode estar perguntando, todos os dias à noite eu estou respondendo os inscritos lá no Instagram, tá bom? Então, nossa aula de hoje foi essa. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Faça o de vocês, mande foto lá no Instagram e qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Gratidão e até a próxima aula.